Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de Evangelho de João, capítulo 8. Vamos estar lendo do verso 1 ao 11. João, capítulo 8, do verso 1 ao 11. Quantos irmãos estão procurando aí na Bíblia? Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor, o presbítero Joel, que está na minha retaguarda, está concedendo, essa oportunidade de estar pregando a palavra de Deus. Embora eu falo para os irmãos, cada um é usado de uma maneira. Eu não sou pregador, eu sou um ensinador. Tem gente que é pregador, tem outros que é para ensinar, E como todas as minhas palavras, sempre tem um ensinamento por trás, E o interessante é que nessa noite eu quero dar um estudo para os irmãos, segundo o tema que diz assim: a graça que restaura, não a que condena. A graça que restaura, não a que condena. Então a gente vai trabalhar em cima desse tema. Amém? O texto em João capítulo 8, do verso 1 ao 11, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Verso 2. Ao amanhecer foi novamente ao templo, e todo o povo se reuniu ao redor dele, e ele os ensinava. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, e fizeram ficar em pé diante de todos. E disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei de Moisés, ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor que diz? E eles estavam usando essa pergunta como armadilha para terem uma base para acusar. Mas Jesus se inclinou-se, começou a escrever no chão com o dedo, e quando continuaram a interrogá-lo, a ele se levantou e disse: aquele que de vocês está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E quando ouviram isso, todos começaram a sair, um por um. E a começou pelos mais velhos, até que só ficou Jesus. E com a mulher em pé diante dele, então Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. E disse Jesus: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Baseado nesse texto, a gente vai trabalhar sobre esse tema, a graça que restaura e não que a condena. A mensagem central, quando a gente estuda a escola bíblica dominical, tem um ponto central da lição. Sim ou não? Sim. Tem um ponto central da lição. O ponto central dessa palavra diz assim: Jesus não compactua com o pecado, mas oferece o perdão e nova chance àquele que se arrepende. O ponto-chave dessa palavra, repetindo, é: Jesus não compactua com o pecado, mas oferece o perdão e nova chance àquele que se arrepende. O interessante é que dentro da mensagem central, o ponto central dessa palavra, desse esboço, a gente vê que Jesus, ele não está compactuando com o pecado. Ele oferece perdão, mas só aqueles que se arrependem, que se arrependeram verdadeiramente daquilo que praticou. E o interessante, a gente está aí num feriado de Páscoa, que a gente comemora a Páscoa, A Páscoa, ela tem vários sentidos, não vou entrar, isso não faz parte da minha palavra. Dos judeus tem um, dos cristãos tem outros, Mas o interessante é que nós
sempre a gente relembra da morte e da ressurreição de Cristo. E muitas das vezes a gente não sabe o porquê Jesus ele morreu por nós. Qual foi o real significado da morte de Jesus? Dentro da introdução desse texto, a gente vê que o ministério de Jesus é marcado por ensinamentos, milagres, confrontos com líderes religiosos. Ele começou a sua jornada pública pregando sobre o reino de Deus, chamando as pessoas para o arrependimento, realizando milagres notáveis, como cura aos doentes, expulsando demônios e até ressuscitando mortos, demonstrando o seu poder divino. Jesus ensinava sobre o amor ao próximo, a importância da fé, o desafio e as tradições religiosas dos fariseus e mestres da lei, priorizando a misericórdia em vez de rituais vazios. Em João 8, que foi o capítulo que a gente leu, a gente vê que ele perdoa uma mulher adúltera, ensinando sobre o perdão e revelando a sua identidade como a luz do mundo, que provoca ainda mais posição dos líderes religiosos. Então, até esse capítulo 8, Jesus ele já ensinou, Jesus ele já curou, Jesus ele já ressuscitou mortos. O interessante é que três capítulos antes, é um dos capítulos que eu mais gosto da Bíblia, que é João 3. É o que eu mais gosto. E quando um doutor da lei, você pode ver que Jesus ele era questionado pelos doutores da lei, chamado Nicodemos, e a gente teve essa aula na escola dominical que eu dei para as irmãs. Um doutor da lei chamado Nicodemos, ele chega perante Jesus, e o interessante, o pastor também já deu esse ensinamento, que Nicodemos ele vai de Jesus de madrugada, vai de noite, para ele não ser visto. E o interessante é que quando ele chega a Jesus Cristo, ele pergunta: mestre, sabemos que você é mestre da lei, porque não existe outro que pode fazer esses sinais que tu fazes. Aí Jesus olha para ele e fala assim: em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não reinará o reino. Jesus estava falando para ele: não adianta você me chamar de mestre, não adianta você falar, me bajular, porque nada disso vai adiantar. Você segue somente uma lei vazia, mas você não segue a Deus em verdade e em espírito. E para você servir a Deus, você tem que nascer de novo. E se você é atuante da escola bíblica dominical, na lição eu ensinei que quando a gente fala da água, é um simbolismo, é uma simbolização. Quando você desce para o batismo, você está demonstrando para o mundo que você está nascendo de novo e nascendo em Cristo. Mas a verdadeira mudança, ela é dentro de você. Porque os fariseus, ele era cheio de simbolismo. Eles jejuavam para mostrar para os outros que estava jejuando. Mas não era de coração. Não era por amor. Servia a lei só para mostrar que servia. Mas quando a gente serve a Cristo, a gente é uma nova criatura. A gente não faz só para mostrar para as pessoas. A gente não faz para mostrar para as pessoas que a gente é um super crente, que nós fazemos a lei, cumprimos a lei. Não, a gente faz porque o nosso caráter ele é de Cristo. Porque Cristo ele nos mudou. E o interessante que dentro dessa palavra Jesus ele dá uma lição para Nicodemos. E Nicodemos ele não entende. E Jesus fala para ele: mas você não é mestre da lei? Como que você não entendeu? Aí Jesus ele entra no verso que eu mais amo da Bíblia, que é o João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia. E eu vou repetir esse texto até o final da minha vida, porque ele é o objetivo por que nós estamos aqui. Que diz assim:
Nicodemo, você não entendeu. Mas eu vou te explicar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para amor de todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O verso 17 é o ponto-chave da palavra. Jesus, ele não veio para julgar o mundo. Deixa no 17. Ele veio para salvar o mundo por meio dele. Você sabe por quê? Uma aula. Igual eu falei, eu não sou pregador, sou ensinador. Uma aula. Por que nós se chama cristão? Todo mundo sabe? Porque nós somos pequenos Cristo. Então, se Cristo, ele não veio para o mundo para julgar, mas para salvar, o que nós devemos fazer? Hein? Nós veio para o mundo, não para julgar, mas sim para salvar. O interessante é que ontem, né, eu e o Ismael, a gente foi lá no Belém, e quem pregou foi o pastor de missões do Ministério do Belém. E ele pregou uma palavra voltada só sobre missões. Foi 20 minutos de palavra. Mas uma coisa que impactou bastante muitas pessoas que estavam ali. E ele falou uma coisa que é verdade. Que se a gente faz um culto e esse culto não tem o intuito de ganhar almas, a gente está perdendo tempo. Se a gente ensina as pessoas não para torná-la um discípulo, a gente está perdendo tempo. Porque o objetivo do cristão é sim frutificar e ganhar alma. O objetivo do cristão é sim ensinar para a pessoa aprender a caminhar no Evangelho. E ele fez uma pregação e diz assim: 3 dias, 3 semanas, 3 meses, 3 anos. 3 dias, o seu discípulo ele ama. 3 semanas, ele começa a entender. 3 meses, ele tem mais interesse de aprender ainda. Em 3 anos ele já está formado. E isso me chamou muita atenção, que é verdade. Qual é o objetivo de nós estar aqui hoje? Qual é o objetivo de você estar aí na cadeira hoje? Você foi chamado para esquentar banco? Você foi chamado só para ficar me ouvindo? Não. Você foi chamado para ser a voz de Cristo onde você esteja. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Às vezes somente um Jesus te ama. Muitas das vezes um abraço que a pessoa está precisando. Muitas vezes um sorriso que a pessoa está precisando. Muitas vezes você está lá. E muitas vezes a gente não está fornecendo para as pessoas. Quantas pessoas nessa semana a gente falou que Jesus ama ela? Tem muitas pessoas que se acham que, pô, mano, minha vida tá isso, tá aqui. Muitas das vezes tem pessoas passando por dificuldade. Muitos jovens passando por situação. Muitos jovens passando por situações difíceis dentro da sua casa. Muitas das vezes ele olha assim e fala, pô, e agora? O que eu vou fazer? Como que vai ser minha vida? Não é porque... Minha mãe ela sempre falava para mim uma coisa. Falei, Jário, você tem que vencer 3 vezes na sua vida. Por quê? Primeiro, você é negro. Segundo, você é nordestino. E terceiro, você mora na Brasilândia. Minha mãe falava todo dia isso para mim. Quando você vai concorrer, muitas das vezes, uma vaga de emprego, você está 3 vezes atrás de todo mundo. Mas só que tem uma diferença. Isso vai te tornar mais forte. E o interessante é que uma coisa que as pessoas sempre falam, né? Que, pô, você se comunica bem, você fala bem, né? Toda vez que eu vou conversar, fazer uma reunião no meio corporativo, e as pessoas falam isso. Mas a minha fala, no início da minha vida, foi um ponto fraco. Porque do fato de eu ter aprendido a ler com 12, 13 anos de idade,
do fato de eu aprender a falar direito apenas com 10 anos de idade, com 6 anos de idade eu tive que fazer tratamento de fonoaudiólogo para conseguir falar. E antigamente, né, hoje tem a famosa bullying, né, na escola era chamada de frajola, porque eu não conseguia pronunciar uma palavra. Mas só que Deus, ele tinha algo na minha vida. E aquilo não impediu de Deus ele fazer a obra que ele tinha na minha vida. E muitas das vezes Deus ele quer te usar. Deus ele quer te levantar. Mas sabe o que está acontecendo? A gente está perdendo muito tempo olhando para vidas alheias de pessoas e julgando o que as pessoas estão fazendo. Mas Deus nessa noite ele fala para mim e para você: devemos julgar menos e começar a pregar mais a palavra de Deus. E o interessante é que no contexto a gente vê que antes de mergulhar no episódio, é importante entender o plano de fundo, né? Primeiro, os fariseus mestre da lei, estava constantemente tentando armar cilada contra Jesus. E o objetivo era fazê-lo cair com contradição com a lei de Moisés e com o governo romano. A mulher foi apanhada em adultério, mas curiosamente somente ela foi levada diante a Jesus. E uma pergunta que eu faço para você: se ela foi pego no ato de adultério, ela não foi pego no ato de adultério sozinha. Como que eu entendo que é o ato? Alguém vai assaltar. Você pega o assaltante no ato, é no momento que o assaltante ele está roubando. Quando fala o ato, até os irmãos entenderam, né? Pegaram lá na situação mesmo. E por que levaram só a mulher? E olha que interessante, no texto que a gente leu aqui, né? Eles mudaram a lei de Moisés. Abra aí no verso 6 de João 8. Verso 6. O meu está diferente. O meu está dizendo assim: na lei de Moisés ordena, e ele estava usando essa pergunta. É o 5, né? Volta no 5, por gentileza. E na lei nos manda Moisés que as tais seja apedrejada. Tu, pois, o que dizer? Então, o que eles falaram aqui? Que na lei de Moisés manda as tais. Isso está no verbo feminino. Então eles estão só falando a respeito da mulher, sim ou não? Sim. Quando a gente vai lá para Levítico, capítulo 20, verso 10, abre aí, Levítico capítulo 20, verso 10. Também um homem que adultera com a mulher de outro, ou vendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então na lei de Moisés diz o quê? Que quem morre? E o que eles falaram para Jesus? Então eles já começaram a corromper a lei aí. É desse, irmãos, é Bíblia. Então você já vê que aí ele já tirou um. Pô, então a lei só funciona agora para a mulher? Entendeu? Então naquela época, quando você vai no fundo do texto, vai ver o estudo do texto, os fariseus, eles colocavam a mulher naquela época como se fosse a lei só servisse para elas. Eles sobressaíam de tudo. E o interessante, né, que no cenário da condenação versus a misericórdia, os religiosos queriam apedrejá-lo, como mandava a lei. Eles buscavam a justiça sem misericórdia, condenação sem restauração.
A pergunta na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Reflexão. Quantas vezes nós também nos agindo como os fariseus, pronto para julgar, mas não para restaurar? Quantas vezes a gente está pronto para julgar e não para restaurar? Irmãos, não adianta nada nós ganhar alma se as pessoas estão aqui de dentro, a gente está jogando para fora. A Assembleia de Deus e todas as igrejas estão tendo essa situação: ganha alma, perde alma, ganha alma, perde alma. A gente não pode ter isso. A gente tem que pensar em restauração, em restaurar as vidas que estão no nosso meio. A gente trabalhar em cima dos jovens, trabalhar em cima dos adolescentes, trabalhar em cima dos mais velhos também. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba ficando cego pela lei, cego muitas vezes pela liturgia, pela ética da denominação, e esquecemos que atrás tem uma pessoa. Esquecemos do nosso verdadeiro chamado, que é o que? Seguir a Cristo e ser imitador de Cristo. E ser imitador de Cristo, a gente tem que ter misericórdia. E ser imitador de Cristo, nós temos que vir para salvar o mundo, não para condenar o mundo. A gente está perdendo muito tempo vendo TV, falando mal do governo. O irmão lá votou no Lula, outro irmão votou no Bolsonaro, outro irmão fez aquilo, outro irmão é aquilo, aquela igreja não presta, aquele irmão não presta. Mas o objetivo nosso aqui é salvar vidas e almas. Estamos perdendo muito tempo com política, estamos perdendo muito tempo com outras coisas, e a verdadeira missão do cristão a gente não estamos fazendo. É verdade. Quantas pessoas você evangelizou nessa semana? Quantas pessoas você falou de Cristo nessa semana? Agora, quantas vezes você já discutiu de política? Quantas vezes você já discutiu de futebol? Quantas vezes você já falou mal de alguma igreja? De alguma denominação? Quantas vezes você falou mal de um irmão hoje? Quantas vezes você criticou algum pastor nessa semana? Se essa resposta ser sim, nós temos que mudar muita coisa. Porque estamos no caminho errado. Desculpe, irmãos. Palavra de Deus. Está indo no caminho errado. A resposta de Jesus e sabedoria e graça. E Jesus não respondeu de imediatamente. Ele se inclinou e escreveu no chão. E um gesto que intriga até hoje. E segundo diz: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E essa frase desarma os acusadores. Jesus não está negando a gravidade do pecado, mas está confrontando a hipocrisia daqueles homens. Jesus nos ensinava que a graça não é passar pano, mas é tratar o pecado com verdade e compaixão. Então a graça não é passar pano, é a gíria titular, é você tratar com compaixão e em verdade. É você chegar no irmão e falar assim: irmão, eu sei que você errou, mas eu sei que você está com problema nisso. A gente vai orar e a gente vai te ajudar a superar. Irmão, eu sei que essa situação está difícil para você. Eu sei que você errou nisso aqui, mas nós estamos orando pela sua causa. A gente está orando pela sua vida. E se você precisar de ajuda, eu estou aqui. É esse que é o papel de Cristo, de um cristão. E o interessante é que Jesus, ao contrário dos religiosos, ele permaneceu com a mulher. Isso mostra a diferença entre os religiosos, o que é o amor verdadeiro. O religioso, ele vai criticar e ele vai virar as costas. Mas um seguidor de Cristo, ele vai ajudar e vai permanecer com a pessoa. Ele vai chegar na pessoa e dizer assim: eu estou aqui com você, eu não vou virar as costas para você, o que você precisar eu estou contigo. É isso, irmãos. É isso que é o verdadeiro evangelho. E o interessante é que Jesus pergunta à mulher, e diz assim: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?
E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então ele disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Duas verdades profundas dentro desse texto. A primeira verdade, a graça. Nem eu te condeno, Jesus diz. Jesus oferece o perdão. E a segunda é a verdade. Vai e não peques mais. Jesus exigiu arrependimento e mudança. Então, primeiro é a graça. Nem eu te condeno. Por quê? O que a gente leu lá no João 3, verso 17? Coloca lá de novo. João 3, 17. João 3, 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse. Então Jesus ele não condenou ela, mas que o mundo fosse. O que Jesus falou para ela? Vai e não peques mais. E por que ela ir e não pecar mais? Para ter uma mudança na vida dela, para ser salvo. É isso que Deus ele quer que você entenda nessa noite. É você não julgar, é você não condenar, é você oferecer o perdão, é você ensinar, é você salvar aquela vida. Ah, irmão, mas você não sabe a situação do meu filho lá em casa. Ele só Jesus acha que não tem jeito sim. Qual é a forma que você está tratando com ele? Ah, irmão, você não sabe a situação do meu pai, você não sabe a situação da minha mãe. Qual é a forma que você está tratando com seu pai e com sua mãe? Ah, você não entende a minha esposa, meu esposo. Qual é a forma que você está tratando seu esposo? Você está julgando ele ou você está tentando salvar ele? Ah, meu vizinho, minha vizinha. Qual é a forma que você está tratando? Você está falando de Jesus para ele? Devemos tomar cuidado. E o interessante é que dentro dessa palavra eu quero fazer uma aplicação de 4 lições. 4 lições. A primeira lição: Jesus vê o pecado, mas também vê o coração arrependido. O interessante é que Jesus, ele não ignorou o pecado da mulher. Ele sabia que ela havia feito, tanto quanto os fariseus sabiam. A diferença é que os acusadores só viam o erro, enquanto Jesus via além do erro. Ele viu o coração dela, a dor e a vergonha, e a chance de um novo começo. Pense, a mulher ela foi pega no ato de adultério. Aí a gente já pensa, se a Bíblia diz que ele foi pega e já foi tirada e levada, então a gente já começa a imaginar, ela não estava com uma roupa própria, sim ou não? Ela não estava com uma roupa própria. Eu duvido que os caras iam falar para não, se veste aí que a gente vai te levar. Não, eles já pegaram e levaram. E a Bíblia diz que colocaram ela de pé na frente de todo mundo, para todo mundo ver a situação que ela estava. Interpretação de texto. E o interessante é que ela estava passando vergonha, eles envergonharam ela. Por que não envergonharam o cara que estava com ela? Quem será que ele era? Por isso que um dos tópicos que eu li foi assim, não é passar pano. Então ele estava passando o pano ali para o cara e para a mulher. Não. Que justiça é essa? Por isso que Jesus, ele faz a pergunta: ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. E Jesus não disse, não foi pecado. Em nenhum momento Jesus falou assim, não foi pecado. Mas ofereceu perdão e uma chamada à transformação. Lições para nós sobre essa lição. Deus vê tudo, mas não se limita ao que vê por fora. Ele enxerga as intenções, os arrependimentos sinceros e a batalha interna de cada um. Então, cada um de nós temos uma batalha interna. Cada irmão tem uma situação que está passando. Jesus ele está te observando. Jesus ele sabe que você está passando. Jesus sabe o problema que você está passando. O arrependimento muda tudo.
Quando os religiosos viam uma mulher culpada, Jesus viu uma filha que podia ser restaurada. Em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, a parte B, diz assim: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aleluia. O Senhor, ele vê o coração. E o interessante é fazer 3 perguntas para reflexão. Não precisa me responder. Como eu tenho olhado para os outros? Com um olhar de acusação ou de compaixão? Segunda pergunta: tenho escondido o meu pecado com medo da condenação ou levado a Jesus com arrependimento? E terceiro, estou disposto a ver o arrependimento no outro, mesmo que ele tenha errado gravemente? Será que nessa noite, uma pessoa que errou gravemente com você, ela chegar em você e te pedir perdão, você aceitaria o perdão dela? Você o condenaria ela? Quem somos nós para condenar, se nem Jesus condenou? Se o texto que a gente viu no início da palavra, Jesus ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar. E como são nós para condenar uma pessoa? Eu chegar no irmão Joel e falar assim: Joel, eu te condeno, eu não quero mais sua amizade, eu não quero viver você perto, nossa comunhão acabou, não gosto de você. Como que eu vou para o mesmo céu do irmão Joel? Como que eu vou tratar ele como alma? E nós que é evangélico, pesa mais para nós, irmãos. Você não perdoar um ímpio, você não perdoar um vizinho, como que você está praticando o amor em Cristo? É complicado. Mas Jesus ele chamou a gente para amar da mesma forma que ele amou. Paulo ele ensina, Paulo ele fala, Paulo fala assim: seja imitador de Cristo como eu sou. E aí tem ainda tem uns versículos, não me lembro a carta, que Paulo ele fala: imita a mim que eu sou imitador de Cristo. E quantas vezes você via nas cartas de Paulo perdoando o irmão que fez mal para ele, perdoando de coração, porque ele tinha o amor de Cristo. Ele sabia que o mais importante não era a rixa que ele tinha com o irmão, o mais importante não era a treta que ele teve com o irmão, o mais importante era o irmão ser salvo em Cristo Jesus. Que nessa noite, através dessa palavra que Jesus está falando para nós venha ser missionários, que a gente não venha julgar mais a causa, julgar mais a pessoa, mas sim que a gente venha trabalhar para as pessoas ser almas e pessoas ser salvas no Espírito Santo de Jesus. Perdoe. Às vezes a nossa vida não está andando porque nós não estamos perdoando. A gente está julgando e não amando. Segundo, a religiosidade aponta o dedo. Jesus estende a mão. A religiosidade aponta o dedo, mas Jesus estende a mão. Os religiosos apontam o dedo. Você está errado. Sua saia está só 1 milímetro acima, abaixo do joelho. Você está totalmente fora do padrão da igreja. Mas em nenhum momento pergunta se a pessoa está passando necessidade. Em nenhum momento pergunta se a pessoa está bem. Em nenhum momento pergunta se a pessoa está passando por uma situação. Isso é importante? Sim. Se a gente optamos estar numa igreja, na Assembleia de Deus, a gente temos que obedecer os usos e costumes. Mas acima dos usos e costumes é a vida, é a alma, é a pessoa, é orientar, é estender a mão, perguntar como está, não apontar, não julgar. Irmãos, temos que tomar muito cuidado com a nossa boca, tomar muito cuidado com a nossa língua, o que nós falamos para os irmãos, porque a gente está matando uma alma. Às vezes você julgar uma pessoa das vestes da pessoa, às vezes a pessoa nunca mais vai vir para a igreja e nunca mais vai querer saber de Deus. E quem vai ser responsável por esse sangue? Você. Eu.
se fazer errado. Essa mulher estava no templo de pé e possivelmente, a Bíblia não fala, mas se ela foi pega em ato de adultério, possivelmente mal vestida. Poderia estar nua mesmo. Se ela foi pega em ato de adultério, quem sabe que ela não estava nua. Mas em nenhum momento Jesus discriminou ela. Em nenhum momento Jesus falou assim, vai pôr uma roupa, depois a gente conversa. Porque a situação que ela estava era uma situação grave. Mas Jesus ela olhou, viu dentro do coração dela que tinha um arrependimento. Que tinha um verdadeiro arrependimento no coração dela. Então Jesus ele olhou para ela, não julgou ela pela aparência, não julgou por o que ela fez, mas olhou para ela como alma e falou assim, eu vim aqui para esse mundo, não para condenar o mundo. Eu falei isso para Nicodemos lá no capítulo 3, eu estou no verso 8. Eu falei para o Nicodemos que o Filho do Homem não veio para condenar, mas veio para salvar. E eu vou mostrar para ele que eu vim aqui para salvar e não para condenar. Eu vou olhar para essa mulher e vou dizer para ela assim, seu pecado foi perdoado, vai, não peques mais. Jesus ele veio para salvar. Nessa noite Jesus ele veio para salvar a minha vida, a sua vida. Se hoje a gente tem direito a ser salvo é porque ele nos amou primeiro e deu a oportunidade de morrer por mim e por você para ser salvo. Imagina se Jesus julgasse a nossa vida. Imagina se Jesus pegasse a minha vida nessa noite e falasse, eu vou pôr o Jairo hoje, eu vou julgar o que ele fez na semana. Eu não era digno nem de ir para o céu. Porque a gente é ser humano, a gente murmura, nós julga, nós é julgador, irmãos. Nós é. Mesmo sem perceber, nós estamos julgando. Eu e Ismael mesmo, né? Quando acabou era aqui, hora, nós chegamos aqui meia-noite, né, Ismael? Aí veio de lá até aqui julgando. Mas é, irmãos. Mas é, nós reclama. Reclama quando quer culto demais, reclama quando quer culto de menos, reclama quando tem isso, quando tem aquilo. Nós passamos o dia inteiro reclamando, mas esquecemos do verdadeiro propósito. E nessa noite Deus ele falou no meu coração, filho, traz para a igreja essa palavra e mostra para ele que o verdadeiro sentido de vocês estar aqui era para ganhar alma e salvar almas. Não podemos perder a essência de Deus. Não podemos desviar desse caminho. É continuar. O interessante que os fariseus falam, né, no verso 4, essa mulher foi apanhada em adultério. E eles responderam, e eles apontaram o dedo, clamando por justiça, mas sem compaixão, sem empatia, sem amor. Já Jesus, mesmo sendo o único ali sem pecado, portanto, o único que poderia lançar a primeira pedra, não condenou, mas estendeu a mão da graça. Nem eu te condeno, Jesus disse àquela mulher. Vai, não peques mais, no verso 11. Lições. A religiosidade vazia está mais preocupada em mostrar erros dos outros do que uma restauração do que restaurar corações. As igrejas, religiosidades, hoje em dia, estão mais preocupadas em mostrar erros dos outros que restaurar corações. Segundo, Jesus nos ensina que a verdadeira espiritualidade é abraçar, perdoar e transformar. A verdadeira espiritualidade é abraçar, perdoar e transformar. Abraçar o seu próximo, perdoar o seu próximo e transformar vidas. Se você colocar essas 3 palavras na sua cabeça, vai sair com essas 3 palavras, para mim, eu vou ficar feliz. É abraçar seu próximo, perdoar e transformar. A gente tem pessoas, exemplos aqui dentro da igreja que a gente vê que tem essa facilidade de perdoar, né? De olhar, de perdoar as pessoas de coração, dizer assim, eu te perdoo. Você olha e pergunta, pô, mas como que essa pessoa perdoou aquela pessoa lá que fez um monte de coisa e tal, não sei o quê. Mas é o quê? É um espírito puro. Nós temos que ter, abraçar.
A pessoa te fez mal, a pessoa falou mal de você, a pessoa saiu, te caluniou, mas a pessoa ela veio de coração puro, te pediu perdão. O que a gente tem que fazer? Eu não vou perdoar esse... Não, o pastor fala desgraçado que é desprovido de graça, né? Esse desgraçado nada. Eu não vou perdoar ele não. A gente não está fazendo papel de cristão. Tem que abraçar, tem que perdoar. Por quê? Porque nós abraçando, nós perdoando, essa vida ela vai ser transformada. Ela vai ser transformada. E o interessante que não fomos chamados para ser juízes. Não fomos chamados para ser juízes, mas embaixador da graça. Coloca aí para mim 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao 20. E tudo isso provém de Deus, que nós reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, nos deu o ministério de reconciliação. Volta lá. O que é reconciliação, irmãos? Hã? Alguém sabe dizer? O que é reconciliar? Oi? Praticamente. Quando você fala assim, esse casamento foi reconciliado, o que aconteceu? O casamento estava lá no bico do corvo. O casamento já estava se acabando. Mas mudou alguma coisa ali que eles voltaram a ser o que era? Então o nosso ministério é de quê? Reconciliação. Não é de divisão, é reconciliação. Vamos lá. E isto é Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus. O que Paulo está dizendo? Jesus ele não estava condenando ninguém, não estava criticando ninguém, não estava falando dos pecados de ninguém, mas queria reconciliar o mundo. Pois em nós a palavra da reconciliação. Verso 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então nós é o que? Embaixador de? Então o que devemos fazer? Qual é o nosso ministério? Reconciliar. E reconciliar o que? Não é dividir, é somar. É o que? É não julgar, mas sim trazer aquela pessoa para Cristo. Nós estamos fazendo isso, irmãos, ultimamente? Será que essa semana a gente só fez reconciliação? É complicado. Eu estudando essa palavra também me pegou. Porque, igual eu falo para os irmãos, é lindo ter pregação, pregar, mas muita gente precisa disso aqui, aprender o verdadeiro sentido que nós estamos aqui na igreja. Qual é o seu objetivo de ser um cristão? Uma reflexão, 3 reflexões, 3 perguntas. Eu tenho sido mais como os fariseus ou como Jesus ao lidar com as falhas dos outros? A gente está reconciliando ou a gente está dividindo? É uma pergunta. Tenho usado a verdade como ferramenta de cura ou como arma de julgamento? Eu estou curando as pessoas ou estou julgando as pessoas? Estou disposto a estender a mão mesmo quando o erro do outro é evidente ou não? Bem complicado. Terceiro, a graça de Deus restaura vidas e não apenas evita punições. A graça de Deus restaura vidas e não apenas evita punições. Explicação. Quando Jesus disse: nem eu te condeno, e ele não estava apenas livrando a mulher da morte física,
mas dando ela uma nova vida. A graça não é apenas um livramento momentâneo, é um convite à transformação. Jesus ele fala, vai e não peques mais. Jesus não passou o pano para o pecado, ele reconheceu o erro, mas ofereceu o perdão e a direção. A religiosidade dela poderia tê-la matado, mas a graça restaurou sua dignidade e identidade e futuro. A religiosidade deveria ter matado ela, mas Jesus ela deu, através da graça, restaurou a sua dignidade e uma nova identidade para o futuro. Deus não nos salva só do inferno, mas também nos liberta de uma vida sem propósito. Repetindo, Deus ele não salva você apenas do inferno, mas ele também te dá uma vida. Ele te dá uma vida com um propósito. E qual é o propósito? Salvar quantas mais almas você puder. A graça, mais que misericórdia, é poder de recomeçar. A graça ela é mais que a misericórdia, é um poder de recomeçar. Se você pegar a sua vida quando você não era crente e a sua vida agora, hoje eu estava até comentando assim com... Você pode ver, irmãos, a gente está aqui em cima, a gente vê quantas vidas foram mudadas na parte profissional, na parte pessoal, no casamento. Tinha casamento que está sendo destruído aqui, quando a graça entrou, refez tudo. Tinha pessoas que não tinham terminado a escola, começou a terminar a escola, que tem um emprego bom, está trabalhando, profissão de vida. Tem pessoas que só evoluíram. Mas por que não? Porque ele é bom? Não! Porque ele entendeu o verdadeiro motivo de servir a Deus. Você quer ver as bênçãos de Deus chegar na sua vida? Começa a servir a Deus. Começa a servir a Deus em verdade e em espírito, fazer a obra dele. Para você ver como Deus ele é grande na sua vida. Quando Deus perdoa, ele também capacita a viver diferente. Ele não nos deixa onde estávamos. Então, quando Deus ele perdoa, ele capacita a gente a viver diferente. Porque quando a gente vem aqui, levantamos as mãos para Jesus e agradecemos a Deus, a nossa vida é mudada. A gente não vive mais o eu, mas Deus ele vive em mim e em você. Deus ele está no nosso coração. Deus ele está no nosso coração. Perguntas para reflexão. Tenho vivido a graça como um escape ou como uma transformação diária? A graça é uma transformação diária, irmãos. Todo dia nós precisamos melhorar. Todo dia nós precisamos melhorar. Eu preciso melhorar todo dia. Eu tenho muitos problemas, muitos pecados também. Se eu não tivesse problema, não tivesse pecado, eu não estava aqui na terra, já tinha sido arrebatado. Então se eu estou aqui, é sinal que alguma coisa eu tenho que mudar na minha vida. E na nossa vida é assim, irmãos. A palavra de Deus ela tem que vir de encontro para a gente, todo dia a gente for trabalhando. Tem aí que nós volta a fazer aquele erro que a gente já tinha superado. Aí nós tem que, opa, porque estou voltando a fazer aquilo que eu não deveria fazer. Estou começando a fazer isso. E a gente vai trabalhando. A gente tem que ser humildade de saber que a graça ela tem que nos alcançar. Segunda reflexão. Estou permitindo que Deus cure e restaure áreas da minha vida marcado pelo pecado? Será que eu estou permitindo Deus ele entrar na minha vida? Às vezes eu estou com um trauma que eu já vivi na minha vida e eu não estou deixando Deus ele curar na minha vida. Às vezes de repente você fala assim, eu nunca mais vou casar, que o meu casamento passado foi um pior de todos, então não vou permitir isso na minha vida. Será que você está deixando Deus ele curar essa ferida de você? De repente você fala assim, eu não vou fazer esse curso, que da outra vez que eu fui, eu só tomei DP, não consegui terminar, então não vou fazer de novo. Será que Deus não está permitindo curar seu coração? Será que nessa noite você está permitindo Deus ele entrar na sua vida? Será que você está deixando Deus ele curar a sua alma? O que será que a gente está precisando para Deus ele agir na nossa vida?
4 e último. Terminar no horário. Nivaldo fala que eu fui contando muita história ali. Falei pra ele que eu tinha mais de 10 páginas de esboço hoje. E me ouvi até as 10 horas da noite. Brincadeira. 4. Não devemos ser rápidos em julgar, mas prontos para perdoar. A gente é muito rápido para julgar, né? Parece que o negócio vem, parece que o negócio do Satanás, né, João? O negócio vem na nossa mente rapidinho, nossa língua coça, mas para perdoar é difícil. E Jesus ensina: não devemos ser rápidos para julgar, mas sim prontos para perdoar. O interessante é que quando Jesus nos ensina a não julgar rapidamente, Ele está nos lembrando da importância de agir com misericórdia e com empatia. Em Mateus 7, do verso 1 ao 2, já coloca aí, Ele nos alerta sobre a medida com que julgamos os outros, dizendo que seremos julgados da mesma forma. Não devemos ser rápidos em condenar, mas sim prontos para estender o perdão. Não julguei para não seres. Então, quando eu julgo, eu estou abrindo brecha para ser. Próximo verso. Porque com um juiz com que julgares, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, da mesma forma que você julgou o seu irmão, da mesma forma você vai ser julgado. A Bíblia deixa bem clara. Isso não foi o Zezinho das Couves que falou, isso foi o próprio Jesus Cristo que ensinou. Então, cuidado, irmãos. Estão perdendo muito tempo julgando muita gente. Estão perdendo muito tempo julgando as pessoas e esquecemos de ganhar alma. Aí nós acarretamos lutas para a nossa vida e a gente não sabemos. Essa palavra é para mim também, irmãos. Essa palavra é para mim também. Da mesma forma que eu estou transmitindo para você, está batendo aqui também. A gente tem que estender a mão. Que a partir de hoje a gente não venha mais julgar as pessoas. Que a gente venha estender as mãos. E o interessante é que o julgamento apresentado, tendo a ser parcial, muitas vezes se baseia em percepções supérfluas, sem considerar o contexto completo. Em vez disso, devemos ser rápidos em oferecer perdão, como Cristo fez conosco. O perdão não significa ignorar o erro, mas liberar o outro da culpa e da condenação, permitindo-lhe um caminho de restauração. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgais sereis julgados, e com a medida com que tivesse medido, vos medirão também. Lições. Não apresse seu julgamento ao lidarmos com as falhas dos outros. É essencial que não sejamos rápidos em apontar defeitos. Cada pessoa tem sua própria história, o seu próprio desafio e razão para agir de determinadas formas. Devemos ser lentos para julgar e rápidos para perdoar. Segundo, o perdão é uma escolha ativa. O perdão não é apenas um sentimento, mas uma ação consciente. Jesus nos ensina a perdoar de coração, sem retenção. Isso implica não apenas a liberar a pessoa da culpa, mas também a nós mesmos da amargura que ressentimentos traz. Mas também nós mesmos da amargura que ressentimentos traz. Então, quando a gente tem ressentimentos guardados, isso corrói. Isso corrói. Liberar o perdão, isso corrói também. A pessoa fica aqui no coração, fica com aquela raiva dentro do coração. E psicologicamente falando, isso aí acaba com a pessoa, destrói com a pessoa.
E Jesus lá atrás já ensinava isso. Lá atrás já ensinava isso. Terceiro, a reflexão sobre as nossas próprias falhas. Antes de apontarmos os erros dos outros, devemos olhar para nossas próprias falhas. Como Jesus diz: quem está sem pecado, atire a primeira pedra. Todos somos falhos, e por isso devemos tratar os outros com a mesma graça que desejamos para nós. Eu sou falho, você é falho. Vai ter momentos que eu vou magoar o irmão Joel. Vai ter momentos na minha vida que eu vou magoar ele. Porque às vezes eu vou agir sem pensar, às vezes eu vou falar uma palavra sem pensar, ele vai se magoar. E vai ter momentos que ele vai me magoar. Mas o que se une eu e ele? A graça e o perdão. Então todo momento, se eu perdoar ele, o meu coração ele vai estar limpo. Mas se ele não me perdoar, ele que vai correr, ele pode perder até a salvação por isso. Porque devemos perdoar o nosso irmão. E ser humilde, super, pô, irmão Jó, desculpa aí, perdão. O irmão Jó fala, não, ele fala assim, fica tranquilo, meu filho. Ele fala assim, né? Fica tranquilo, meu filho. Passou já. Por quê? Há um coração de um cristão. Será que nós estamos perdoando? Irmãos, depois desse culto, Deus ele vai fazer um desafio para você. A pessoa que você tem que liberar o perdão, hoje, amanhã, essa semana, você vai pegar o seu telefone, vai encontrá-la pessoalmente e você vai pedir perdão. E se essa pessoa te pedir perdão, você vai perdoar ela. Você vai ver o que Deus ele vai fazer na sua vida. 4. Perdão é transformação. O perdão de Jesus, ao invés de apenas escapar da punição, nos dá uma chance de recomeço. Ele nos chama não apenas a perdoar, mas a ajudar o outro e transformar a sua vida. O perdão é uma ferramenta de restauração que capacita a mudança genuína. E Jesus falou: vai e não peques mais. Reflexão: tem sido rápido em julgar ou lento em oferecer compreensão? Como posso cultivar uma atitude mais paciente e compreensiva em relação aos outros? E para nós finalizar, conclusão. Jesus, ele nos chama a viver uma fé que cura, restaura e transforma. Repetindo, que cura, restaura e transforma. Ele não aprova o pecado, mas oferece um novo começo para quem se arrepende. Como ele agiu com a mulher, ele age conosco, com verdade que liberta e a graça que restaura. Com a verdade que liberta e com a graça que restaura. Então, o que te liberta é a verdade. Então, aquela mulher ela foi verdadeira com Cristo e a graça o restaurou. O interessante, para finalizar, a Bíblia diz que Jesus ele estava no templo. Jesus ele estava no templo. E a Bíblia diz que ele se inclina para escrever numa areia. Uma areia. E o interessante é que quando você tem essa leitura, você vai, mas Jesus estava no templo. E aonde que foi essa areia que ele achou? Né? Templo. Se no templo de Salomão, na época de Salomão, o piso era de ouro, então não era chão batido, né? E eu fui procurar algumas vertentes teológicas, algumas coisas, e eu vi dentro do ritual dos judeus, do sacrifício, ritual dos judeus, não é bíblico.
que quando eles ofereciam um sacrifício, depois de muito tempo que estava lá o sacrifício, uma das maneiras que eles faziam para estancar aquela sangria que tinha era jogar areia. Era uma prática dos judeus. Então, hipoteticamente, não é afirmativo que Jesus ele poderia projetar que ele escreveu na areia desse sacrifício. Pode ser, não é bíblico, tá, irmãos? Ressaltando, é um ritual de judeus que tinha, que eu estou fazendo uma hipótese, não é bíblico. Depois os irmãos vão falar, não, mas que Jesus escreveu lá na areia do sacrifício, que foi o irmão Jário que falou. Pelo amor de Deus, não fala isso não, você me quebra. Mas hipoteticamente Jesus ele escreveu ali. Mas se foi a areia lá do sangue do sacrifício, se não foi, Jesus ele escreveu. E eu fico imaginando, o que será que Jesus escreveu lá? De repente ele estava escrevendo um novo começo para aquela mulher. Porque Jesus ele sabia de tudo, ele era onisciente, onipresente. Ele poderia dar uma resposta rápida. Por que ele parou e virou e escreveu? E o interessante é que ele falou assim, aquele que não tiver pecado tira a primeira pedra, e voltou a escrever novamente. Um por um saiu, só ficou ela. E Jesus falou assim, eu estou te dando um novo recomeço. Você está aqui hoje porque Jesus ele mudou a história da sua vida. Você está sentado nesse banco porque Jesus ele mudou a história da sua vida. Jesus ele escreveu a nova história na sua vida. E você está aqui também porque uma pessoa estendeu a mão a você e disse assim, eu estou contigo. Essa pessoa foi o canal para trazer aqui para a igreja e você servir ao Senhor. Se não fosse ela, você não estava servindo. Então que nós venhamos fazer a mesma maneira. Que nessa noite nós não venhamos julgar menos e pregar mais a palavra de Deus. Que nessa noite nós venhamos a praticar o verdadeiro amor de Cristo nas vidas das pessoas. As pessoas que nos magoou, que a gente venha perdoar mais. Que a gente venha aprender a perdoar mais a partir de hoje. Que nessa noite a gente venha aprender a julgar menos. Que nessa noite a gente venha se preocupar em salvar almas. Que nessa noite a gente venha se preocupar de pregar a palavra de Deus. Porque a graça que nos restaura, não que condena. A graça é aquela que restaura, não aquela que condena. E fique com essa palavra, em nome de Jesus. Convido os irmãos a colocar então, vou fazer uma oração. Vou fazer uma oração